Porque, de certa forma, é uma possibilidade, ainda que dicotômica, ainda que, de certa forma, não dando conta da complexidade do fenômeno, mas, pelo menos, permite uma sistematização lógica para que a gente possa fazer uma descrição mínima desse debate, dessa discussão. Até mesmo um comprometimento ou uma compreensão do fenômeno de forma sistematizada que nos dê uma segurança. Né? Esse binarismo, essa dicotomia permite uma segurança. Então começamos assim, a professora Gina falava comigo assim, Rodrigo, olha, esse binarismo, essa dicotomia, de certa forma, empobrece. Mas por outro lado, havia um limite nesse sujeito pesquisador. Havia um limite para poder ampliar ou complexificar mais a discussão. Então não deu para caminhar naquele momento dentro dos limites do próprio pesquisador. Então, o que deu para fazer, e aí, nesse caso, os meus interlocutores, principalmente a professora Regina, foi muito, vamos botar assim, comprometida também com os meus limites e com a minha autonomia de pensar, né? Olha, então vamos assim mesmo, vamos dentro dessa dicotomia. E assim nós chegamos à qualificação. Chegamos à qualificação com essa ideia, né, da dicotomia, a complexidade, favela-escola e escola-favela. Né? E aí, dentro dessa complexidade, eu contei com a colaboração importantíssima da banca, que foi o que permitiu que eu conseguisse tentar avançar um pouco mais nessa discussão. E ao tentar avançar muito mais nessa discussão, né, a questão fundamental na ocasião da qualificação era pensar como que a favela, enquanto espaço educativo, ou seja, a favela enquanto espaço que, pelas suas lógicas de sociabilidade, pelas suas lógicas de comportamentos a partir dos fluxos rotinizados que aquele espaço permite cada ser humano. Né? Os teus fluxos rotinizados, por exemplo, de compreender, né, quando o morro está legal, quando o morro não está, você aprende a fazer as leituras da linguagem do morro, né? Se o bicho está para pegar, se o bicho não está, se o morro está tranquilo, se é só lazer. Então, a partir de toda essa complexidade, eu fui compreendendo que era inviável dicotomizar, ainda que fosse mais fácil, ainda que fosse mais tranquilo. E eu fui percebendo que, na verdade, a questão não era como a escola ocupa um espaço dentro, como que a favela ocupa um espaço dentro da escola enquanto favela, enquanto um espaço educativo. Porque, na verdade, a gente tinha um grande mosaico, onde tudo estava junto e misturado. Né? Nós tínhamos dentro da própria escola as feiras da favela, nós tínhamos os professores que estão dentro do processo, nós temos a cultura, que são culturas hibridizadas também, entra a própria ideia de uma carioquês malandra, com o repentista que se mantém na sua, como dizer, resistência nordestina dentro do morro. Nós temos as crianças conduzindo os processos, isso crianças, minhas alunas, né? Nós temos crianças sendo alfabetizadas de outros contexto, nós temos os mototáxis, nós temos os acidentes no morro, nós temos a laje e as crianças que fazem da laje, o grande playground, nós temos todos esses contextos que criam a questão fundamental da tese. Né? E aí a questão fundamental da tese passa então a trazer a ideia de que é escola na favela, ou favela na escola, ou ambas as situações, ou tudo junto e misturado. Então isso permitiu entender que não dava para manter a dicotomia, não dava para manter o binarismo analítico, embora me permitisse uma sistematização um pouco mais segura. Né? E aí vem o risco, então, de tentar, na tese, acabar com esse binarismo e tentar construir, a partir da orientação da banca, a partir das interações que eu tive com a banca, uma tese que pudesse trazer, pelo menos, as 3 dimensões dessa problemática. Né? E aí eu coloco que não é uma simples dúvida, mas um pleno sentido da complexidade que nos traz essa ideia, né, de mosaico, centro, escola, favela, escola, hibridação. Não é nem hibridação no sentido de impactos, hibridação, impactos em enredamentos, porque impactos me remeteria a uma ideia de alguma coisa que vem de fora e encontra algo dado e aí impacta o que está dado. Então, alguma coisa que chega, né? Também não seria um enredamento na medida em que, ao construir as redes, né, os fios que se tecem mantêm uma individualidade enquanto fios, uma singularidade enquanto fios. Então, embora uma totalidade forme uma rede, ainda assim se mantém, até de certa forma demonstra isso, as singularidades dos fios de cada contexto em que esses fios são tecidos, e construídos e criados. E também não seria vibração, porque seria uma ideia de uma mistura plena e absoluta que dissolveria todos esses fios numa outra totalidade, criando outros fios.
Então, eu entendi que essa dúvida não era simplesmente uma dúvida teórica, mas era que daria o pleno sentido da questão da tese. Não é? Então, vem a estrutura geral da tese, a partir desse debate. Então, com a velha escola, no primeiro capítulo, na primeira parte, né, sociabilidade dos fios condutores de uma problemática, e aí, como fios condutores, né, eu trago a própria ideia dos dados biográficos desse sujeito enquanto amálgama desses contextos, que faz os nexos desses contextos. Trago o segundo capítulo, que é o capítulo mais, assim, mais complicado do ponto de vista da organização que a gente tem incorporada na construção, pelo menos eu tinha incorporado, na construção dos textos, porque são contextos que nos remete a histórias malditas, a silenciamentos, né, que são uma constante na nossa história, esse silenciamento, né, fruto, né, oriundo de uma sociedade colonial escravocrata, né, e que, de certa forma, esse contexto nos ajuda no sentido de a gente poder compreender como que tais silenciamentos foram silenciados e como que a resistência contra esses silenciamentos sempre se fizeram presentes, embora silenciados, mas nunca deixaram de existir. Né? O problema é que assim, a junção, a conexão, os nexos lógicos desses contextos empíricos, né, só se dão a partir da valorização do pesquisador e das experiências circunstanciais, das experiências, das vivências desse sujeito, que tem sua origem marcada fora dos lugares propriamente ditos de uma objetividade do fenômeno estudado. Então, é exatamente assim, a valorização dessa experiência desse sujeito pesquisador que permite fazer os nexos empíricos lógicos desses contextos. Então, você vai ter vários contextos que, num primeiro olhar, não se amarraria. Você vai ter um contexto, por exemplo, que nos remete a uma escola de Niterói, né? No outro momento, um contexto que nos remete a uma escola de Caxias, no outro momento, um contexto que nos remete a uma favela, e que não é uma favela que é a favela da qual saem os alunos para a escola de Caxias, e nem a favela da qual saem os alunos para a escola de Niterói, que está sendo pesquisada. Ao mesmo tempo que os alunos não saem da favela em que o sujeito pesquisador está inserido e tira dali da experiência com essa favela, no caso de a Rocinha, onde, assim, os elementos fundantes para a análise das vivências que ele tem nos outros contextos. Então, assim, é exatamente as vivências, né, e a valorização desse sujeito enquanto um sujeito pesquisador, né, é que vai fazer com que esses nexos sejam lógicos e possíveis, né, para que amarrem os contextos, que de uma certa forma, eles, olhando só esse segundo capítulo isoladamente de todo o restante da tese, eles aparecem como se estivessem isolados, desconexos, pelo menos a meu ver. E o terceiro momento de situações, os nexos empíricos metodológicos da pesquisa visceral, aí eu trago o conceito de pesquisa visceral, que é um conceito criado no calor do debate, pelo menos eu acredito, né, criado no calor do debate da qualificação, né, que foi muito rico, trazido pela professora Ana Clara Torres Ribeiro, e por ser um conceito, né, de certa forma, eu não vou nem dizer criado eu acho que não sei, acho que não é isso, mas é um conceito que é anunciado, talvez seria a melhor palavra, é um conceito anunciado pela professora Ana Clara, que nos permite pelo menos mais 10 anos de pesquisa, né, para que a gente possa minimamente tentar amarrar um pouco, teoricamente, essa ideia de pesquisa visceral. No entanto, como que eu estava fazendo, e tudo aquilo que eu falei no início, dos meus dilemas que carregava com os meus amigos, com a própria banca, com a professora Regina, né, não me permitia, por exemplo, me enquadrar a contento numa pesquisação, numa pesquisa sociológica, né, e eu não sabia no que eu poderia, pelo menos, aventar, né, eu estava, de certa forma, deslocado dessas categorias. Essas categorias não me eram suficientes para me entender enquanto sujeito pesquisador nesse tipo de pesquisa. Então, o conceito, a noção de pesquisa visceral, ou de pesquisador visceral, foi o que melhor permitiu eu me pensar, não só como sujeito da pesquisa, mas me pensar como pesquisador, mas pensar na própria pesquisa. Então, é um conceito
está ainda em andamento. De certa forma, é um conceito que eu poderia até, pelas minhas leituras, um pouco bakhtiniano, porque ele é um conceito que não permite uma autoria do ponto de vista puro, pelo menos penso eu, né? É um conceito que está aí, que está posto, que é de todos, que precisa ser trabalhado, retrabalhado, e que tem, tal como uma favela, a própria complexidade do fenômeno enquanto conceito, porque ele também é mutante, porque cada pesquisador visceral é um pesquisador visceral dos seus contextos, cada pesquisador visceral vai ter as suas próprias vivências para fazer os nexos dos contextos em que pesquisa. Então, de certa forma, é um conceito que me ajuda a pensar enquanto mais próximo da própria complexidade do fenômeno pesquisado, que são as escolas e as favelas que nós estamos trabalhando. A partir daí, eu desmembro um pouco, dentro dessa parte de dados biográficos, eu tento trazer os dados biográficos enquanto contextos que permitem indagar no Brasil, né? Indagar o homem, indagar a mulher, indagar a criança nas suas circunstâncias existenciais de opressão, né? Vivendo nos seus contextos onde as suas táticas de sobrevivência passam a ser a sobrevivência possível. O tempo todo contextualizado dentro de processos onde a opressão, mais do que a exploração, se faz presente enquanto processo de socialização, processo de sociabilidade, processo de humanização dessas pessoas, dos mais pobres. E que, portanto, por serem pessoas que precisam viver o tempo todo na construção das suas próprias táticas de sobrevivência, são grupos sociais que têm a interação como o grande elemento da sobrevivência, da subsistência. Aí vem o segundo ponto, né, dos contextos referentes das histórias malditas. História maldita, daí está essa ambivalência mesmo do texto, a história maldita, no sentido de ser mal falada, de não ser dita, né? E ao mesmo tempo maldita porque elas não têm que ser ditas para manter a nossa própria sociedade dentro de um discurso, né? Missionário, um discurso de possibilidades. E aí eu trago, só para esclarecer na estrutura desse capítulo 2, que é o mais complicado para mim, a história do Cinturão Negro da Rocinha. Tento fazer sempre essa ideia de entrelaçamento nesse capítulo 2, né, da favela na escola, da escola na favela. Né, então eu trago a ideia, um outro tipo de silenciamento, ainda fruto também da nossa sociedade escravocrata, colonial, de um rapaz negro que tenta voltar à escola. Aí trago uma outra discussão sobre a tentativa de implementação da Lei 10.639 no cotidiano escolar e todas as implicações desses processos que nos fazem ainda arraigado a um eurocentrismo forte, que não nos permite ainda debater e discutir questões fundamentais